Bem-vindos ao segundo episódio do Impacto Positivo. Hoje nós vamos conversar sobre permacultura com o professor Arthur Nani. Se você ainda não sabe o que é permacultura, para um pouquinho, vai no canal do Impacto Positivo no YouTube e assiste uma introdução à permacultura que eu postei por lá. Mas voltando ao papo de hoje, o professor Arthur é geólogo, geógrafo e ensina na Universidade de Santa Catarina. Cansado da vida na cidade, o Arthur escutou seu chamado, comprou um sítio e começou a produzir mais do alimento da família. Arthur acabou envolvido na feira de produtores orgânicos da sua cidade para escoar o excedente da produção, e os estudos para desenvolver o sítio acabaram levando o Arthur para a permacultura. No universo acadêmico, o Arthur criou na Universidade de Santa Catarina um curso de extensão do ensino da permacultura, que tem se espalhado por várias outras universidades públicas do Brasil. Eu compartilho com o Arthur as minhas preocupações com relação à institucionalização do ensino da permacultura no mundo acadêmico, e a gente conversa também sobre o pós-doutorado do Arthur, uma pesquisa que avalia o aumento da qualidade de vida das pessoas que fazem o curso de permacultura. Trabalho super interessante, feito no Brasil e na Austrália. Acompanhe a entrevista. Eu sou Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Se apresente aí, por favor. Arthur Nani, pai do Theo e do Caio. Com muito orgulho, claro. Geólogo de profissão, geógrafo por opção e permacultor de coração. Perfeito. Gente, então é isso. Eu estou aqui com o Arthur e essa entrevista vai entrar para a pauta do podcast que a gente está produzindo sobre práticas regenerativas. A ideia do programa é a gente apresentar soluções de impacto positivo nas várias áreas em que a gente atua. Moradia, alimentação, manejo de resíduo, captação de água, projetos de desenvolvimento comunitário, projetos econômicos. E é um prazer, obrigado. E eu queria que você me explicasse primeiro como que você aterrissou nesse mundo chamado permacultura. É um caminho até, eu vou dizer assim, que eu acho que é incomum, não sei, né, também. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua história de vida, né. Mas eu terminei a minha graduação em 1998 em geologia, me tornei geólogo, fui trabalhar numa empresa de engenharia, uma empresa pequena, familiar, que precisava de soluções acessíveis, porque não tinha muito capital, enfim, para comprar, por exemplo, o grande desafio era a licença de softwares onerosos na época. E eu fui incumbido de procurar soluções gratuitas ou de baixo custo ou até livres. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre software livre na época. E descobri que o software livre era, na verdade, uma grande rede, uma grande comunidade em nível internacional, onde as pessoas colaboravam entre os seus pares para criar algo, ferramentas, né, de uso, enfim, e de interação entre as pessoas. E aquilo me fascinou, sabe? Esse lance das pessoas estarem trabalhando de graça, sabe? E se ajudando mutuamente e desenvolvendo novas tecnologias, enfim. Bom, eu sempre tive um apego para morar perto do mato, da natureza, da floresta e tal. E aí em 2002, 4 anos depois, já em 98 eu já estava procurando um pedaço de terra para comprar, mas não tinha uma visão de uma produção ecologicamente correta ainda dentro dos moldes da agroecologia. E aí em 2002 eu comprei a terra, e no que comprei a terra eu disse, pô, agora eu preciso ver como é que eu faço para pegar aquele lance do software livre e tentar desenvolver na terra, sabe? Como é que eu vou poder colaborar com a terra e com as pessoas que moram em torno dessa terra. E tem aí uma inversão interessante, né? Porque normalmente a maioria das pessoas está no campo, precisando de soluções tecnológicas viáveis e acabam chegando nas soluções de software livre, né? Você fez o contrário, você entrou pelo software livre e voltou para o campo. Voltei para o campo, exato. Muito legal. Bom, aí eu comecei então a investir minha pesquisa própria, né, em agroecologia. Comecei em eventos de agroecologia, conversar com produtores agroecológicos, para entender, e acabei vendo que a agroecologia trabalha dentro dos mesmos moldes, sabe? O movimento agroecológico tem a mesma prescrição, vamos dizer assim, né? Ele tem a mesma receita, né? São pessoas se ajudando mutuamente e ajudando a terra, porque a gente planta com cuidado com a terra. E nós estabelecemos então aí em 2005, 3 anos depois, a gente entrou no turismo rural, onde a gente morava na periferia de Porto Alegre, na zona rural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
E em 2006 a gente começou a vender a nossa produção orgânica já na feira. Orgânica de Porto Alegre. Porto Alegre tinha 4 feiras orgânicas na época. Só que a gente não foi sozinho para a feira, porque a gente não teria produção. Imagina um cara vindo da cidade, tentando aprender várias técnicas de plantio, enfim, e ainda trabalhando, eu trabalhava na época. Mas aí entra de novo a questão da colaboração, né? Você vai para a feira, mas você vai para a feira com... Exato. Aí o que a gente fez? Nós pegamos alguns produtores que já produziam de forma agroecológica, que tinham vontade de reunir a sua produção com de outros produtores. Do grupo de 5 famílias, 2 eram produtores convencionais e queriam tirar o veneno da produção, da mesa, né? Enfim. Nós organizamos um grupo chamado Essência da Terra naquela época, levamos esse grupo via Emater para dentro da feira ecológica e começamos a comercializar a produção coletiva dessas 5 famílias e fomos ensinando como funcionava o romaneio da feira, como organizar uma barraca, fizemos a vaquinha para comprar a barraca para ir para a feira, pagamos o licenciamento todo da prefeitura, enfim, essas coisas todas. Que muitas vezes o agricultor... Fizeram um estudo de uso da feira. A ergonomia da feira. E que muitas vezes o agricultor não está afim de fazer porque está cheio de entraves, burocracias e coisas. Então, na verdade foi complementar, né? A gente trocou as técnicas, recebemos a técnica de produzir agroecologicamente com esses produtores e nos dispusemos a enfrentar o leão da burocracia, vamos dizer assim, para chegar lá na fera da burocracia. Uma troca legal, né? Unindo saberes, né? Bom, agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você fez esse movimento, montou a feira com o pessoal e tal, mas assim, paralelo a isso você vem fazendo um outro movimento que é de multiplicar o instrumento de transformação que você teve, que foi o curso, né? Como que você chegou no curso em si, o PDC? Então, aí que vem o negócio. Quando nós pegamos a terra em 2002, eu já produzia sem veneno, aquela coisa toda, mas não tinha um planejamento de fluxos energéticos. Então, tipo assim, a horta de vegetais que a gente tinha, que servia tanto para o nosso consumo quanto para a venda, ficava a 350 metros da casa. Tipo, era uma horta de vegetais que a gente tinha que ir várias vezes ao longo do dia, pô. Essa caminhada vai 350, volta 350, vai. Quando você vê no final do dia, você está morto, né? Bom, então assim, eu não estava levando em consideração o quanto de energia eu despendia para fazer o manejo. Não era eficiente, nada eficiente. E em 2007, o sítio tinha 8 hectares, era muito grande para um casal só. Aí nós colocamos parte do sítio para vender e uma mulher veio, que era irmã de um colega meu, geólogo também, cliente nosso na feira, interessado em comprar parte dessa parte que a gente estava botando para vender, veio visitar o sítio. Isso era uma sexta-feira à tarde, a gente fazia feira no sábado de manhã. E eu estava colhendo tomatinho cereja, aipim, várias coisas para levar para feira. E ela veio visitar, olhou a área, gostou da área, aquela coisa toda, e no final da conversa ela disse: eu posso conhecer a área que vocês vão ficar? Porque a gente estava vendendo a sua parte, a gente ia ficar com um fundão da propriedade. Eu disse: claro, vamos lá, já faz o seguinte, ó, pega aqui e me ajuda a colher tal coisa. Aí a gente foi lá para a horta, colheu mais tomate, aquela coisa toda. E no que nós voltamos da horta, e continuamos a conversar na varanda da casa, ela parou e ficou quieta, assim, e daqui a pouco ela disse assim: o que vocês fazem aqui é permacultura. Aí eu olhei para ela e disse assim: perma o quê? Isso é de comer ou de passar no cabelo, né? E a partir daí eu comecei então a ler sobre permacultura. Isso era 2007 e o meu primeiro PDC eu fui fazer em 2010 só. Uma coisa interessante assim, que acho que vale a pena a gente dar uma esclarecida, porque como a gente está começando esse projeto agora de divulgação desse trabalho, algumas pessoas vão chegar nessas entrevistas sem um conhecimento mais profundo da permacultura. Quando você estava colocando a questão do uso da energia, né? Muita gente não sabe disso, que às vezes você coloca uma horta longe da casa e você não faz a conta do quanto que você tem que caminhar por dia para ir e voltar para a horta, e no final do ano, 365 dias fazendo aquela caminhada, quanto tempo gasta, quanto energia gasta, porque você simplesmente não usou o design para fazer aquilo ali colado ou numa área onde você está mais próximo. Mas enfim, e aí ela falou que você já fazia isso, você começou a estudar e teve um momento de um curso mais oficial, como é que foi isso aí? Então, em 2010, tiveram várias transformações aí, né? Logo depois que a gente descobriu que a permacultura melhorava a eficiência do sistema, houve uma negação do sítio em Porto Alegre, porque a gente tinha muito trabalho, não tinha eficiência energética, né, dos fluxos, e eu tinha concluído meu doutorado em 2008.
nesse meio tempo, né? Então, com a conclusão do doutorado, surgiu a proposta de fazer concurso e começar a docência. E eu, na minha cabeça, eu disse assim, olha, eu só vou voltar para a universidade se eu puder ensinar para as pessoas algo que seja realmente efetivo para a vida das pessoas. Fazer algo realmente interessante, não destrutivo, não somente extrativista, entendesse? Enfim, como geólogo, imagina, eu só via tirar da terra e não devolve nada. Então, você só enfraquece o sistema. Bom, então eu fui dar aula no curso de Geologia no Espírito Santo, mas usei o concurso como um protocolo. Eu tenho doutorado, ok, cumpro protocolo, ok. Nunca me eximi de dar as minhas aulas na Geologia, leciono com tranquilidade, gosto do que leciono, mas sempre tento dar uma outra abordagem que não a exploratória. Porque eu acho que o conhecimento da Geologia é muito válido, cara. O geólogo enxerga muito bem o planeta. Ele não pode, assim, desperdiçar esse conhecimento somente trabalhando com nenhum avestruz, enfiando a cabeça embaixo da terra e procurando recursos. Inclusive tem uma missão aí muito bacana que é a de leitura da paisagem. Né? Exato, e reconstruir a paisagem, sabe? Bom, e aí no Espírito Santo, quando cheguei, comecei a dar aula, eu já de cara coloquei um curso de extensão em agroecologia. Tinha um grupo de estudantes de agroecologia da universidade chamado Capixaba, que é um grupo de vários anos já, acho que mais de 30 anos. E concluímos esse projeto e lá mesmo já comecei a trabalhar com permacultura, sem PDC, mas ainda das minhas leituras todas. E aí eu fiquei 1 ano e meio lá e abri o concurso para o sul do país de novo. E eu não sei, eu acho que é meio que do mamífero isso, o cara tende a voltar para a parte, né, aonde ele cresceu, onde ele está acostumado, enfim. Me sinto mais em casa no sul do Brasil, resolvi prestar concurso para a Universidade Federal de Santa Catarina, também para o curso de Geologia e Geografia. E lá me fui para ensinar recursos hídricos nesses 2 cursos. E claro, já cheguei eu entrei em 2010 na Federal de Santa Catarina, em 2011 eu protocolei o pedido de criação da disciplina de permacultura, fiz o PDC em 2010, justamente para, olha, não vou ensinar sem ter o PDC. Em 2011, Jorge Timmerman e a Susana Marignoni fizeram um curso fizeram um encontro que a gente chamou de Permamigos. Esse encontro reuniu 22 permacultores de diferentes biomas do Brasil, um grupo muito rico, cara, sabe? Uma possibilidade ímpar de construção. E eu, enquanto professor, cientista, enfim, eu olhei ali a oportunidade de registrar esse momento. Então eu fiz o curso todo anotando as coisas. E já no final, isso foi um curso de 1 semana. No final do curso eu disse assim, gente, vamos escrever um livro sobre isso. Porque o que a gente fez aqui foi rediscutir os sílabos do Bill Mollison, tentar entender o que tem que ser modificado, porque isso é uma proposta do início da década de 80, tem as suas modificações. A permacultura não é mais só uma agricultura permanente, ela é muito mais do que isso. Ela é uma filosofia de vida, ela é uma ciência holística de cunho ambiental. E tem a questão utópica, né, que as pessoas têm colocado mais recentemente com relação à permacultura, que é a transição da agricultura permanente para a cultura permanente. Isso. E é importante a gente também falar que quando a gente fala de cultura permanente, a gente não está falando de uma coisa estática. Porque as pessoas têm como é que fala, esse ranço ou essa resistência. Não, cultura permanente no sentido de que nós vamos trabalhar para que a nossa cultura ela gira em torno de coisas que são permanentes e não coisas que são de consumo e descartáveis. Né? Então, uma produção permanente, um lazer permanente, uma qualidade de vida permanente. E então, a gente tem feito assim, aqui também na Austrália, esse salto da agricultura permanente para a cultura, porque a cultura ela permeia todas as outras áreas e é uma questão também que a gente tem tentado esclarecer, porque muita gente acha que entende a permacultura, mas entende a permacultura como uma técnica de produção isolada, uma técnica de produção de alimentos, e não é só isso, né? Eu acho que tem 2 palavras que resumem bem a permacultura e essa questão da permanência. E essas 2 palavras são equilíbrio dinâmico. Eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio dinâmico em tudo, na produção de alimentos, na nossa vida, enfim, na postura. Eu tenho assim, na minha outra vida, né? Eu sou mestre de capoeira, eu tenho 30 anos de capoeira e eu brinco com as pessoas que eu falo assim, você só pode buscar o equilíbrio em movimento. Porque se você está estático, aquilo não é equilíbrio, aquilo é estagnação. Então é no movimento que você recupera o equilíbrio, que você pontua e que você inclusive mostra que está equilibrado. Você precisa estar em movimento para mostrar que está equilibrado. Enfim, mas houve um grande salto aí, né? Então, aí em Vocês prepararam o livro, que é
assim, está em preparo e tal, a gente vai conversar sobre o livro, mas dentro disso você criou a disciplina na universidade, não foi isso? Isso, em 2011, depois desse curso que o Jorge e a Suzana fizeram com esses 22 permacultores, nós saímos com uma nova base curricular, uma estrutura curricular para o PDC. E eu peguei essa estrutura e transformei ela numa disciplina dentro do curso de Geografia com 80 horas. Ou seja, ela cumpria 72 horas mínimas do PDC, proposto pelo Bill Mollison, trazia agregações brasileiras, porque a gente tinha o sílabus é uma permacultura muito australiana, sabe? Então a gente precisava dar uma cara mais brasileira para o PDC. E essa proposta, então, ao longo de 2011, ela foi sendo discutida dentro do Departamento de Geociências da Universidade, e em 2012, no primeiro semestre, a gente colocou a primeira turma. E nós estamos lecionando desde 2012, a cada semestre a gente forma uma turma nova de permacultura. E junto com o Jorge Timmerman e com a Suzana, vocês têm uma contribuição muito importante, né? Porque o Santa Catarina está se tornando um grande polo da permacultura no Brasil, né? Eu vejo assim, eu vejo coisas acontecendo assim, por exemplo, nós já formamos mais de 200 permacultores através dessa disciplina. E Santa Catarina conta com mais 3 institutos e uma estação de permacultura, que também fazem seus PDCs anualmente. Ou seja, em termos de multiplicação desse conhecimento, vocês estão provavelmente por ano mais de 600 pessoas sendo... Não. Nós, ao longo de 6 anos, a gente formou 200. Os PDCs a gente forma 20 pessoas a cada semestre, então são 40 por ano, vamos dizer assim. Com os outros institutos, deve chegar aí uma marca de umas 100 pessoas por ano, talvez? Talvez 100 pessoas por ano, talvez 100 pessoas por ano. Então isso está transformando Santa Catarina num hotspot de permacultores. Uma coisa que eu acho interessante, assim, quando a gente trabalha as questões de adaptação, né, é porque, assim, o australiano, já houve uma mudança, eu quero dizer o seguinte, já houve uma mudança dentro da própria cultura australiana. Quando o Bill Mollison criou o PDC com esse sílabus de 72 horas, eram 10 dias, 9 dias, né, intensos, o que o pessoal chama em inglês de papo e giz, né? Que é tudo bem teórico. O Bill Mollison tinha essa característica assim, de professor acadêmico e tal. Mas existe dentro da cultura australiana a cultura de tirar férias. Eles têm essa cultura, as férias são a cada bimestre, né? a cada trimestre anual você tem 2 semanas de férias, e as pessoas tinham tempo para isso. Agora, de lá para cá, mesmo aqui na Austrália, o ritmo de vida já passou a ficar muito corrido. Uhum. A maioria das pessoas hoje que oferece o PDC, né, em blocos intensivos, tem tido problema em conseguir um número assim, significativo de pessoas para tirar 2 semanas, uhum, né, e parar a sua vida, porque, verdade seja dita, você não está de férias. Quando você faz um PDC, é uma experiência muito intensa. É muito intensa. E aquilo não pode ser considerado férias, porque a pessoa sai dali com a cabeça fervendo, querendo dar muito... Inclusive o pessoal, tem alguns educadores aqui da Austrália que falam assim, olha, não venha fazer sozinho. Se você é casado, traga a esposa ou o marido, porque senão dá divórcio depois. Por aí. Mas enfim, houve essa mudança. E uma coisa que eu acho interessante no curso de extensão pela universidade é que as pessoas têm como fazer o curso no decorrer de algumas semanas. É uma disciplina, nós fizemos cursos de extensão também para agricultores, mas nós temos uma disciplina, nós temos um encontro por semana, isso durante o semestre, que totaliza as 80 horas. Então, para os alunos da universidade, é como se fosse uma disciplina optativa, e de vez em quando sobram vagas do remanejo, porque tem gente que se matricula e nos primeiros dias desiste, então tem um rearranjo ali. E algumas vezes a gente recebe representantes da comunidade que têm interesse também em levar para o seu distrito, né, para o seu bairro, ou seja, a informação. Quando as vagas não são totalmente preenchidas pelos alunos da universidade, esse curso de extensão está aberto à comunidade. Isso. Não, a disciplina está sempre aberta. Quando a gente abre todo semestre, o primeiro e o segundo encontro são encontros totalmente abertos. Geralmente a gente tem 50, 60 pessoas dentro da nossa sala de aula. Sim, mas eu digo assim, a participação no curso, a prioridade é do aluno da universidade. É porque é uma disciplina, não é um projeto de extensão, né? E vocês oferecem a permacultura como projeto de extensão? Sim, quando tem demandado. Nós fizemos um PDC para agricultores da Grande Florianópolis, que estava incluso dentro de um projeto que foi fomentado pelo CNPq, e aí o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Desculpa, Arthur, a gente tem que dar uma cortada. Você estava falando da criação do curso de extensão,
que foi feito com o pessoal Isso, da Epagre, né, e do fomento do CNPq. Bom, esse projeto ele chamou Terra Permanente. E ele previa empoderar os agricultores a produzir de forma agroecológica, vendo a floresta atlântica não como um local apenas... A gente tem problema, por exemplo, na Grande Florianópolis de derrubada das árvores para gerar carvão, por exemplo. Então a gente mostrou para os agricultores que, mesmo tendo uma porção muito grande das propriedades rurais ainda coberta por floresta, que ela não era um empecilho. Pelo contrário, ela era a chave. Produção de água, biomassa, assim por diante. Então nós fizemos diferentes experimentos. Segurança, inclusive, né? Contra desabamentos. Isso também. E aí nós acompanhamos famílias durante 2 anos, enfim, né, e tentando entender o que a permacultura poderia oferecer em termos de melhoria de qualidade de vida para esses agricultores. Eu acho interessante, assim, quando a gente aborda esses assuntos, porque para mim ainda é surreal a gente, na época que a gente vive hoje, derrubar a floresta amazônica para produzir carvão. É assim, né? E aí remete àquela coisa assim, o Biomolson falava nas aulas dele, um dos biólogos que ele usou para fazer a parte de biologia do manual, que a nossa capacidade de alterar o ecossistema onde a gente vive, ela é muito mais rápida do que a nossa capacidade de perceber as consequências dessa alteração. E enfim, a gente está vivendo isso, né? Tá aí a loucura do aquecimento, a loucura climática do aquecimento global. Mas a gente fala uma coisa, isso tudo desenvolveu para uma coisa que eu acho que é de ponta, que eu acho que vale muito a pena a gente conversar e explicar para as pessoas que estão a fim de buscar esse tipo de conhecimento. Tem vários núcleos agora em várias universidades nascendo desse caminho inicial que vocês traçaram aí, não foi? Então o que aconteceu? Como nós estabelecemos a disciplina de permacultura, depois em 2013 nós criamos o Núcleo de Estudos em Permacultura, que eu acredito oficialmente foi o primeiro em universidade pública no Brasil. Não vai fazer diferença se foi ou não, mas enfim, nós criamos. E já em 2014, 2015, a gente começou a lançar as primeiras videoaulas desse curso e tudo mais, desse projeto Terra Permanente, né, que envolveu a realização de 2 PDC, sendo um online e outro presencial. Alguns professores de outras universidades mandavam um e-mail para nós: olha, eu tenho interesse em ensinar aqui também na universidade, mas eu não sei como começar, por onde começar. Mas espera um momentinho aí. Como que as pessoas ficaram sabendo disso? Qual foi o caminho que vocês fizeram? Você está falando que você fez um curso online que tem alguns vídeos, algumas coisas, e eu quero que a gente possa permitir as pessoas acesso a essas coisas. Claro. Então esse curso foi feito online, foi aberto? O curso em si foi fechado porque ele era encomendado do projeto. E somente para extensionista rural. Mas os vídeos depois foram... Depois eles foram liberados, porque isso foi pago com dinheiro público. Então, foi assim que o pessoal chegou até o núcleo de vocês. Exato. E esses outros professores começaram a mandar mensagens, né? Se as pessoas quiserem hoje em dia ver um pouquinho dessas aulas aí, desses vídeos, então onde que eles estão? Estão todos os vídeos disponíveis no canal do núcleo Neperma UFSC no YouTube. Neperma UFSC YouTube. No YouTube. Várias aulas Várias aulas do PDC estão lá. Somente as aulas que não têm exposição de material, que não foram gravadas. Quando a aula é muito interativa ou tem dinâmicas, aí fica mais difícil de transmitir. Vou disponibilizar o link do canal, tanto na descrição do podcast, quanto no vídeo no YouTube. Que aí a gente já faz essa ligação aí. Claro. Mas aí o pessoal achou vocês... Então, outros professores começaram... porque assim, não é uma coisa só nossa, né? Por exemplo... Existe um movimento, existe uma especialização em permacultura na Universidade Federal do Cariri, na Universidade Estadual do Ceará também. Então, a permacultura, por ela embutir muito conhecimento científico, ela desperta o interesse de outros docentes em utilizar vamos dizer, o caminho, a forma de pensar, a filosofia da permacultura para ensinar, sabe? Faca de 2 gumes, né? Porque ela desperta, mas ao mesmo tempo o mundo acadêmico tem uma dificuldade enorme São as amarras, as travas. Porque é muito interdisciplinar, né? Exato. Aonde ela vai se inserir? Mas vamos voltar um pouco, porque assim, uma parte muito grande dessa missão aqui é compartilhar os recursos. Existe então um projeto de extensão na universidade Ele já foi finalizado agora, foi finalizado em 2016, mas os resultados estão todos... Mas isso no Ceará? Você falou que no Ceará tem um outro núcleo. Sim, tem núcleo... também no Ceará
Lá funciona como projeto de extensão ou funciona como disciplina? Então, funciona como especialização. Mas eles também têm projetos de extensão junto com agricultores. E é um projeto de especialização aberto para várias áreas? A especialização é focada em permacultura. Então, uma especialização em permacultura, mas como que é o funil? De onde é que esses alunos chegam? Os alunos de qual? De vários cursos. A disciplina que nós temos na Federal de Santa Catarina vem alunos de todos os cursos. A gente até faz o seguinte, a gente preenche 12 vagas com estudantes do curso de Geografia. E abre. E as outras 8 vagas, para fechar a turma de 20, porque a gente trabalha com no máximo 20. 21, 22, quando tem exceções. E essa outra metade de alunos, vamos dizer assim, praticamente metade, são de outros cursos. Vem de tudo, vem de nutrição, medicina, jornalismo, educação física, biologia vem muito também. Mas desculpa, Arthur, então esses núcleos vamos dizer assim, esses núcleos de fomento, de estudo e prática da permacultura tem pipocado em várias universidades no Brasil. Exato. Foi aí eu acho que aí que foi a grande virada. Vendo que havia demanda de professores de outras universidades em aprender permacultura, em 2017 nós resolvemos fazer um PDC só para a academia, só com professores. O que para nós é um desafio, né? Porque você vai ensinar permacultura para pessoas que estão literalmente engessadas dentro das suas especializações. Tem uma quebra de paradigma, né? Você vai apresentar conteúdos que as pessoas acham que já sabem, mas que elas têm que revisitar aquele conteúdo com uma outra lente. E alguns conteúdos, boa parte deles, eu vou falar de forma genérica, porque essa é a visão do permacultor, para um cara que é especialista na área. Entendeu? Então foi um trabalho assim, difícil para nós, mas ao mesmo tempo a gente sabia que tinha que fazer. E a partir desse curso nós formamos 14 permacultores docentes, ou técnicos envolvidos com a universidade, e resolvemos constituir a rede Neperma Brasil, que é a rede de núcleos de estudos em permacultura espalhados pelo Brasil. E agora já existe um outro núcleo de permacultura sendo criado na Universidade Federal de Ouro Preto, e outros que começam no embrião a brotar em outras universidades. A ideia dessa rede de núcleos de estudo de permacultura é tentar constituir uma massa crítica de professores que fortaleça o movimento da permacultura dentro da academia e faça a academia entender a permacultura como ciência holística e busca a criação de cursos, tanto de especialização quanto de graduação dentro das universidades. Eu vou fazer uma recapitulação histórica aqui da questão da permacultura, para fazer uma provocação que eu acho importante a gente refletir sobre ela. Aqui na Austrália, houve uma preocupação muito grande do Bill Mollison desde o começo, de que os institutos de permacultura, e aqui existe a maneira com que se organiza legalmente falando, é um pouco diferente do Brasil. Mas, a grosso modo, dizendo o seguinte, a preocupação do Bill Mollison era que os institutos tivessem o poder como é que fala? De avaliar o trabalho das pessoas depois do curso depois do PDC, né? Faz o curso inicial de 72 horas, e aí você tem um prazo de 2 anos para mostrar o seu portfólio, para fazer um estágio, e aí com base nisso você era um diplomado em permacultura. Mas esse diploma sempre foi dado pelos institutos, que eles conseguiram o reconhecimento do Departamento de Educação, mas eles não eram instituições, né? Então houve uma preocupação anárquica do Bill Mollison e do David, que são 2 anarquistas declarados, de não associar o ensino da permacultura com as instituições de ensino formal. Criaram-se então depois alguns colégios técnicos, que aqui a gente tem fica entre o 2º grau técnico e o bacharelado, a gente tem um outro nível de educação aqui, que tem um certificado 3, 4 e o diploma. Então a Robin Francis criou um colégio técnico de permacultura que funcionou durante 13 anos, e a certificação toda foi feita particular, e foi toda, assim como funciona o software livre, né, foi feito os direitos foram distribuídos para todo mundo que ensinasse a permacultura. E aí, recentemente, o governo cooptou. Eu não sei se talvez por cansaço, o que foi, mas o Departamento de Educação de New South Wales cooptou esses sílabos, e aí agora
está se espalhando para outros colégios técnicos da Austrália, né? E criou-se agora recentemente também o curso de graduação. Enfim, feita essa análise histórica, porque eu acho que o Brasil está indo bem rápido nessa questão de trazer a permacultura para dentro da academia, a minha pergunta é, a gente não está talvez fazendo um movimento de contramão do que os criadores queriam? Do que foi proposto. Porque esse movimento não cria uma hierarquia não cria um filtro de acesso à permacultura só das pessoas que têm acesso à universidade, porque o PDC ele é feito em 72 horas por uma razão, que é para você multiplicar rápido, né? Claro. Como é que você vê essa questão? Então, eu vejo isso da seguinte forma, né? Eu acho que existem duas situações bem distintas. O sistema de universidade pública no Brasil, onde a pessoa tem acesso através da prova do Enem, do exame vestibular regido pelas cotas, é uma forma cada vez mais democrática de acesso ao ensino superior. E no Brasil o estudante ele não tem que despender muito, ele não tem que pagar, vamos dizer assim, pelo curso, porque ele foi pré-pago. Uhum. Né? Isso é uma brincadeira no Brasil, porque a maior parte dos formandos diz: eu gostaria de agradecer essa universidade pública, gratuita e de qualidade. Não, não é gratuita, ela é pré-paga. Né? E aqui na Austrália não. Você ingressa na universidade, você pega um creche educativo do governo, ou você tem que despender uma batelada de dinheiro depois que você se formar. Então, aí sim eu vejo uma restrição de acesso. Porque é só quem vai poder lá na frente pagar isso de alguma forma. Então, levando em consideração o panorama Brasil, eu vejo que inserir a permacultura dentro do meio acadêmico, e eu digo isso muito abertamente para as pessoas, o meu dever dentro do sistema é usar ele contra ele mesmo. Então, se o sistema tem a brecha de prover para as pessoas acesso à informação, e eu quero ensinar as pessoas uma informação que seja realmente eficaz, então para um pouquinho, eu vou usar o dinheiro que é pago pelo povo, para o povo. Para o povo. Não, eu acho válido. A minha preocupação é mais assim, em relação à questão de se criar barreiras de acesso, né? Porque, por exemplo, um curso de 72 horas, ele tem uma disponibilidade de acesso para as pessoas, ele é transformativo, extremamente empoderador, mas a pessoa não precisa passar pela experiência acadêmica, porque tem muitas pessoas que não têm inclinação acadêmica. Sim. Mas no caso dos núcleos que vocês estão montando, que eu acho interessante, é porque eles não funcionam só com viés acadêmico. Não. Eles funcionam muito com viés de extensão. Isso. E eu acho que isso, na verdade, é uma troca muito interessante, tanto no quesito dos permacultores, quanto na questão da academia. Uhum. Porque a academia precisa disso. Precisa da prática. A academia precisa disso. A gente a academia, em vários setores, perdeu isso. E uma outra coisa que eu acho que é interessante desse intercâmbio da permacultura com a academia é que a permacultura obriga a academia a rever as suas próprias limitações. Por exemplo, em relação à interdisciplinaridade. Porque dentro do conjunto de conceitos da permacultura, quando você avalia um projeto, você tem a água, você tem a geografia, você tem ecologia. Você tem a ecologia. Eu acho que isso confronta um pouco a academia clássica. As caixinhas. Exato. Mas é bom porque as pessoas que já estão predispostas, ou as pessoas que estão buscando outro tipo de solução, elas saem da zona de conforto, claro, e caem para uma... Acho muito interessante. Então, hoje em dia, em Ouro Preto... Lá na UFSC, Federal de Santa Catarina. E no Ceará, qual no Ceará. São as qual a universidade lá? Na Federal do Cariri. Federal do Cariri. E na Estadual do Ceará também. E na Estadual. Isso. Dentro disso aí, como que está a questão dos calendários, a questão da organização dos eventos, para que as pessoas, para que os educadores, os facilitadores, os multiplicadores possam atingir um número maior de pessoas? Como que está a questão dos calendários, dos eventos, dos cursos de permacultura que fazem a multiplicação Então, como a rede está recém sendo criada, né, se estabelecendo, claramente ela está numa fase embrionária, vamos dizer assim. Né? Ela tem... Eu brinco com o grupo lá interno da universidade que, como tem muitos professores buscando a gente buscando informações sobre a permacultura dentro da academia, como vocês fizeram para criar um núcleo, como foi a batalha, como foi, né, como é que vocês construíram, né,
o processo dentro da universidade. E aí eu brinco com o pessoal e digo, olha, a gente virou referência sem ter referência. Ou seja, a gente não tem nenhuma publicação, a gente tem o que a gente faz, sabe? A extensão, mas tem um modo de operação que a gente fala em Minas Gerais, a gente fala assim, é o caminho das pedras. É o caminho das pedras, exato. A gente peitou o sistema, vamos dizer assim, entendeu? E mostramos que a permacultura, semestralmente a gente tem mais ou menos 4-1. Nós temos 4 alunos buscando cada uma das 20 vagas dentro da disciplina. Uma demanda muito boa, né? E essa demanda é só interna. Alunos de outros cursos que se matriculam no sistema e deixam esse registro lá. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Talvez as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente, não saibam, mas assim, existe hoje no Brasil uma procura muito maior pela agroecologia. Porque ela está bem mais difundida. A minha pergunta é essa. Por que você porque o movimento agroecológico, né, a agroecologia como ciência de produção, a agroecologia como movimento social, ela não é mais velha do que a permacultura. Na verdade, elas são bem contemporâneas. São contemporâneas, Por que você acha que no Brasil a agroecologia teve esse avanço, teve esse embalo tomou mais embalo do que a permacultura? Se você pegar a década de 70, quando o Bill Mollison e o David estavam bolando a agricultura permanente, no hemisfério norte, na América do Norte e na Europa, a agroecologia começava a nascer como uma agricultura alternativa, certo? Os dois movimentos contemporâneos. Só que o Brasil sempre falou mais com a Europa e com a América do Norte do que com a Oceania, por exemplo. Então tá na cara... Porque eu converso com as pessoas, e assim, eu também tenho um envolvimento muito grande na área da cultura popular, né? E eu converso com as pessoas e falo com os meus alunos, nós somos colonizados de maneiras muito sutis. Claro. Ou seja, até o alternativo, ele tem uma aceitação maior no Brasil quando ele vem do imperialista. Do imperialista, exato. É engraçado isso, né? E aí isso faz com que hoje a gente tenha a agroecologia muito mais divulgada, muito mais estabelecida, consolidada dentro do meio acadêmico e até mesmo rural no Brasil, do que a permacultura. Eu acho que a gente tem duas pessoas assim, que eu acho de muita contribuição, que é o Miguel Altieri também e o Pablo Titonel. Que eles têm de certa forma, tem uma influência muito grande na América Latina por serem latinos, né? Uhum. Mas assim, eu acho que eles tiveram uma certa vantagem, não é nenhum demérito, estou dizendo vantagem no sentido que as pesquisas de agroecologia, elas se concentraram muito nas questões de produção. Que de certa forma ficaram dentro do escopo da agronomia, e isso gerou uma produção de artigo científico, de pesquisa muito grande. O que consolidou como ciência. Exato. Aí agora eu faço de novo aquela ressalva. Dentro do movimento da permacultura, a gente vai ter e tem uma dificuldade com isso, e a gente tem que tomar muito cuidado, na minha opinião, porque a gente não pode conformar, a gente não pode adequar a permacultura dentro das caixinhas da academia. Claro. Eu acho que esse intercâmbio ele é muito forte, mas ele tem que vir com essa missão também de obrigar a academia a se reavaliar. Porque eu acho que as pesquisas, por exemplo, na permacultura, elas são mais complexas. Porque elas têm a questão da interdisciplinaridade. A visão holística não adianta. É difícil. Agora, vamos fazer e assim, dentro dessa história toda, dessa incursão da permacultura pelo universo acadêmico, você também está trazendo uma novidade muito bacana. Você está fazendo um pós-doutorado em permacultura. Né? Qual que é a área? Qual que é a área acadêmica do pós-doutorado? E como foi esse viés aí? Conta pra gente como é que é essa jornada. Então, uma vez a gente desenvolvido o projeto Terra Permanente, nós vimos que a permacultura, ela pelo empoderamento que ela proporciona para as pessoas, ela estimula as pessoas a darem aquele passo de sair da cidade e buscar uma vida mais próxima da natureza junto ao campo. Sabe? O que se viu a partir do projeto Terra Permanente é que as pessoas que estão decidindo sair da cidade, elas buscam através da permacultura, a permacultura proporciona para elas, vamos dizer assim, esse empoderamento de querer dar o passo. Entende? E ali eu vi que a permacultura então proporciona uma melhoria de qualidade de vida, de bem-estar para as pessoas, estando próximo da natureza. E isso gerou a pergunta científica do pós-doutorado, que é do tipo, pode a permacultura prover então esse bem-estar para as pessoas? E esse bem-estar dentro do universo, você está fazendo pela geografia, psicologia social? Pela geografia rural, a geografia agrária.
Né? Que tem um elemento social fortíssimo, né? Fortíssimo. E dentro do Brasil, uma razão forte de acontecer também, porque nós temos 84% da população brasileira vivendo em grandes e caóticas cidades. E o governo tentando dizer, o jovem está saindo do campo, eu preciso fazer com que ele retorne. Mas como o jovem vai retornar para o campo se ele não se sente empoderado? Existe uma questão cultural também, né? Assim, no mundo inteiro tem estatísticas generalizadas de que, assim, até a década de 70 a gente tinha 30% da população mundial vivendo nas cidades e 70% vivendo no campo. E desde a década de 70 até o final da década de 90 houve uma inversão completa. Então hoje você tem 70%, 80% das pessoas vivendo nos grandes centros urbanos, né, e 20% no rural. A cultura que eu digo assim, tem um problema, vou dizer que é um problema, porque é uma cultura que não nos favorece, é de que a vida no campo ela é uma vida muito trabalhosa, penosa, de que o campesino, o produtor rural, a pessoa que escolhe viver no campo é uma pessoa de capacidade intelectual limitada, e assim vai. E o que eu acho que a agroecologia traz... E ser agricultor virou pejorativo, é coisa ruim. E a gente tem, de certa forma, uma linhagem de pensamento crítico no Brasil que desconstrói isso e que ela chega por esses movimentos, né, da agroecologia, da permacultura, da agricultura biodinâmica, da orgânica, que é o seguinte, a questão do Paulo Freire, né? O saber específico do agricultor, quando você começa a desmembrar ele, a questão do conhecimento ali das estações, da variedade de fauna e flora, do manejo de tudo aquilo, na verdade é uma coisa extremamente complexa. E é a visão do colonizador que vê aquilo como simplificado, que criou essa cultura que não nos favorece. Quando na verdade você vai fazer um estudo pela agroecologia, pela permacultura, você vê o seguinte: peraí, isso aqui é super complexo, existe um desafio gostoso de entender ecologia, um desafio gostoso de entender a cultura em volta disso, e eu acho que isso é que traz as pessoas de volta. Primeiro, a capacidade de você fazer, de você como produtor rural, ter uma vida digna. Aí agora eu estou falando da questão financeira. Hoje, porque as pessoas já entenderam que a gente precisa comer de maneira saudável, as pessoas que produzem no campo de maneira orgânica estão tendo mais condições de ter uma vida mais digna. Sim. Então isso traz as pessoas de volta, porque parte do êxodo é a questão do trabalho. Saúde, né? Saúde também é qualidade de vida. Exatamente. Então a gente tem esse movimento de volta que eu acho interessante. Agora, junto com ele a gente tem um outro problema, né? O acesso à terra. Porque esse êxodo rural, ele entrega nas mãos das corporações grandes quantidades de terra, e para fazer o movimento, né, de volta, você tem a questão do acesso. Como é que isso está se dando lá no Brasil? Então, eu acho que as terras que as grandes corporações estão pegando são terras mecanizáveis, certo? E eu acho que o movimento, né, rural, que está levando as pessoas ao campo, está levando para minifúndios e não para latifúndios, e muitas vezes as pessoas também não querem estar próximas de uma terra que está sendo mecanizada e que usa muito insumo químico. Então a permacultura ela aparece aí também como solução para outro problema, que são as áreas que estão vazias porque não deu para mecanizar. Inclinação, topografia... Exatamente, são dificuldades que são áreas que você não vai manejar com maquinário pesado. Só com maquinário leve e muitas vezes mesmo a própria força... Uma escala mais humanizada, né? E isso está levando desenvolvimento para um desenvolvimento que eu não vou dizer assim, um desenvolvimento financeiro, não. Está levando um movimento para pequenos municípios que até então estavam fora. Mas existem umas questões aí, algumas questões que a gente precisa desmembrar para poder conversar delas um pouco. Primeiramente o seguinte, eu não sei como é que é no Brasil, mas na Austrália e nos Estados Unidos, a gente, nos últimos 15 anos, nos últimos 10 anos e nos próximos 15 anos, existem alguns estudos que indicam que a gente vai ter a maior transferência de posse de terra da história. E o jovem não tem condição de comprar. Então, existe a possibilidade, a tendência até então é essa, de que essas terras vão para corporações. E essas corporações, elas são geridas muitas vezes até pelo mercado de ações. Pelo grande capital. E aí a gente não tem muito domínio sobre o que vai ser feito. Provavelmente o que vai ser feito é mais do mesmo. Que é a degradação. Mas assim, no Brasil, essa questão que você coloca assim, das terras, dos latifúndios e tal, existe uma outra questão,
que é o questionamento de que se é esse o caminho, e dentro disso uma outra coisa que você colocou, a gente não consegue quantificar de maneira muito precisa o melhoramento econômico, mas existem fatores que devem ser pesquisados, que é o seguinte, porque essas pessoas elas caem para a economia informal. Uhum. O aumento de qualidade de vida delas está diretamente relacionado com como é que fala? Ela está diretamente relacionada com a desvinculação da economia formal. A economia formal é quem oprime a eles. Claro. Então, na medida que eles produzem mais e que a autossuficiência deles aumenta, as relações sociais Sim. e comerciais Sim, informais sim. se multiplicam. Isso. E esses fatores são difíceis de pesquisar. Isso, e a gente tem visto que os permacultores que têm migrado para a zona rural, para regiões deprimidas economicamente, vamos dizer assim, porque o grande barato do permacultor é tentar regenerar a área, dar energia para ela. Esses permacultores eles mostram um outro viés para aqueles que já estão lá e que não viam outra coisa diferente. E começa então a propagar uma pequena revolução em escala local, que muitas vezes é informal, como você falou, mas que começa a empoderar as pessoas naquele local, né? E para voltar para a nossa linha da conversa, então, o viés do seu pós-doutorado, então, é avaliar essa mudança de qualidade de vida dentro desse movimento de retorno para o campo. Exatamente, e a gente está avaliando isso através de uma metodologia que quantifica o processo. É tipo uma matriz de cálculo que leva em consideração o quanto a pessoa incorporou dos princípios e as éticas da permacultura e o quanto ela está aplicando isso e o quanto isso tem modificado a vida dela para melhor ou para pior. Estão avaliando a situação. Eu acho um projeto com desdobramento muito bacana, porque além dessa questão da qualidade de vida, ele pode ter desdobramentos, por exemplo, na questão da regeneração do meio ambiente. Exato. Diminuição do impacto ambiental. São vários ganhos. Né? A questão, por exemplo, de por que não fazer um estudo socioeconômico da informalidade daquela economia, porque ela muda. Né? A pessoa que está na cidade, ela precisa gastar o tempo dela trabalhando para comprar coisas, né? e se alimentar. E o movimento de inversão para o campo é o contrário. Você produz o máximo que você pode para se manter, para ter mais tempo livre. Exatamente. Então, ganha autonomia. Né? Então, eu acho que tem alguns desdobramentos muito bacanas. Eu acho o trabalho como um todo fenomenal. E eu acho que provavelmente você está abrindo aí uma seara que vai trazer uma outra leva aí. Até porque, dentro desses núcleos universitários, várias pessoas que têm uma inclinação mais acadêmica, de pesquisa, vão acabar seguindo essa trajetória. Que talvez tragam uma equiparação maior da permacultura com a agroecologia, né? Exato. A ideia, nós entendemos a agroecologia e a permacultura como movimentos muito afins, sabe? Mas a agroecologia ela não tem essa estrutura anárquica que a permacultura propõe. Dentro do Brasil se tenta construir uma agroecologia institucionalizada, via ministério, via universidades, via empresas de extensão rural. É uma política pública de fato, né? Que venha de cima para baixo. E aí a permacultura ela vai construindo no sentido oposto, de baixo para cima. Existe uma coisa assim, a minha área de pesquisa dentro da sociologia, de globalização de culturas, eu trabalhei um pouco nessa questão da institucionalização. E todo movimento, toda prática cultural, toda prática social, o movimento como prática social, existe dois lados de uma mesma moeda, que é o seguinte: quando a gente busca o reconhecimento, ou quando a gente busca o financiamento por vias formais, a gente causa esse enrijecimento de institucionalização. Esse é o ponto que eu digo que quando a permacultura se insere dentro da academia, ela tem que causar uma mudança dentro da academia, mas é inevitável que a academia cause alguma mudança nela. Com certeza. Essa é a minha preocupação. A minha também. E a preocupação subsequente é exatamente essa. Quando a gente busca um aval de políticas públicas, talvez até para ter acesso a recurso financeiro e econômico, essa mudança ela também é de duas mãos. Claro. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Mas eu acho que é um caminho, eu acho válido buscar. Sim. Mas no primeiro momento em que a gente tem conformado uma gestão pública que é centralizada,
Nós vamos ter que utilizar ela como caminho para abrir portas para outros tipos de gestão. Então, a partir do momento em que a permacultura e a agroecologia começam a se fortalecer no campo, ou até mesmo na cidade, no caso da permacultura urbana, isso vai empoderando as pessoas e vai motivando elas a terem as suas proatividades dentro de diferentes meios. E isso, com o tempo, vai mudando a gestão. Por exemplo, dentro de Florianópolis, hoje a gente conta com um banco do tempo, onde as pessoas trabalham por tempo. Não existe dinheiro, né? E isso é uma estrutura invisível que a permacultura trabalha bem também. Isso foi uma outra coisa que fez parte do meu estudo de doutoramento também, a questão do uso da internet, né? E em Brasília também tem o Banco do Tempo, e é impressionante como que porque a internet elimina custos de gerenciamento e organização. E tira intermediários. E aí com isso você consegue, como é que fala? Você consegue fomentar atividades e organizações que antes da internet não eram possíveis porque elas precisariam de um escritório, de uma secretária, e a coisa em Brasília tem um Banco do Tempo também, está começando a ficar bem. Agora você tem dinamismo. A tecnologia proporcionou dinamismo. A gente precisa ter um certo cuidado para que a gente não perca a posse da tecnologia que propicia essa atitude libertária. Mas vem cá, vamos falar um pouco, então, vamos para a gente dar uma fechada assim. Eu quero as pessoas que buscam a mudança, né, que isso tem a ver com o seu pós-doutorado, as pessoas que buscam passar a viver de uma maneira passar a viver com um impacto positivo. Isso é uma preocupação minha, né? Como que a gente faz para ter impactos positivos nas várias áreas onde a gente atua? No Brasil, as pessoas podem buscar. Aonde que a gente pode buscar recursos? Aonde que a gente aprende? Por onde a gente pode começar? Então, nós com essa demanda que os outros professores das outras universidades geraram para nós, que a gente fez o curso, geramos a rede, nós entendemos também que, como a gente está trilhando esse caminho já há 6 anos dentro da universidade, a gente tem que contar a experiência que a gente tem desses 6 anos. Então, a gente está já em fase final de edição de um livro, chama-se Ensinando Permacultura, dentro de um molde semestral, dentro dessa nova proposta de currículo que foi discutida lá em 2011, e, enfim, conta a nossa experiência, tentando fazer com que isso motive outros professores de outras universidades a também desenvolver a disciplina. Então, esse vocês criaram um livro que dá a base para outras pessoas pegarem esse projeto e multiplicar em outros lugares. E multiplicar em outras universidades, né? Então, esse é um dos caminhos que a gente está tentando construir. A gente tem a ideia que esse é o propósito multiplicador da rede de núcleos de estudos de permacultura pelas universidades. Enquanto universidade pública, enquanto universidades públicas, nós queremos que, quando esses núcleos começarem a acontecer, tal como o nosso já está acontecendo, que essa divulgação de materiais e de formas, de locais, documentos para você buscar as informações que precisa, eles vão começar a se multiplicar com uma velocidade muito rápida. Os cursos serão maiores, o número de pessoas certificadas será maior, essas pessoas, uma vez certificadas, estarão aptas a dar cursos, a praticar, a se empoderar, e isso... E não é só isso, né? A questão do material didático de qualidade, em português, facilita com que as pessoas que estão estando fora do ambiente acadêmico também usem o mesmo material. Exatamente. Porque uma das dificuldades que eu vi, né, por exemplo, eu dou o curso de introdução à permacultura sozinho. É um curso que tem 20 horas, onde eu concentrei algumas coisas, e obviamente no curso de introdução várias coisas ficam de fora, mas uma das dificuldades iniciais é o seguinte: não existe material didático em português. Então assim, eu montei uma apostila. Aí as pessoas que fizeram curso comigo no Brasil, algumas turmas fizeram curso, as pessoas ficam assim maravilhadas só pelo fato de poder levar algum guia de ação depois, né? E esse livro de vocês eu acho que vai ter esse impacto também, que é de as pessoas que estão ministrando os cursos de formação em permacultura PDC em vários outros lugares, podem ter esse livro como a base curricular. Exato. Pode usar como referência. Usar como referência e, inclusive, recomendar a compra. Vamos fazer o seguinte, então. Fico aguardando para a gente discutir o livro, aonde que a gente tem acesso ao livro depois, os desdobramentos aí da rede e do pós-doutorado. Artuzão, muito obrigado. Valeu, cara. Valeu, obrigado pela oportunidade. Ficou show de bola, bicho. Muito bacana. Gente, muito obrigado pela audiência. Essa foi a entrevista com o professor Arthur Nani. Uma história muito bacana de como voltar para o campo teve um impacto super positivo na família dele,
na Associação de Produtores Orgânicos da cidade e na criação de núcleos de estudo e ensino da permacultura nas universidades públicas do Brasil. No próximo episódio, nós conversamos com Suzana Maringoni e Jorge Timmerman. Suzana e Jorge têm tido muito sucesso ensinando a permacultura em Santa Catarina. Um número enorme de pessoas que faz o curso de desenho em permacultura com eles normalmente repensam e mudam suas vidas rapidamente após o curso. Jorge faz parte do time de permacultores mais antigos do Brasil e compartilha um pouco da história de como a permacultura chegou ao Brasil. Então, na segunda-feira que vem, conversamos sobre permacultura, ecovilas e outros assuntos com Suzana Maringoni e Jorge Timmerman. Você ouviu o podcast Impacto Positivo comigo, Eurico Viana. Aqui a gente conversa com as pessoas que estão construindo um mundo abundante, justo e em harmonia com o planeta. Vem com a gente porque mudança boa se faz em boa companhia. Passa no site euricoviana.com.br, escreve pra gente, deixe seu feedback e sugestão de pauta. Abraço e até o próximo episódio.